Quando o assunto é terror, muitos reclamam da falta de originalidade e variedade da indústria cinematográfica, acusando a desprender fórmulas como um grupo de adolescentes irritantes sendo perseguidos por um monstro, e recursos como cenas visualmente impactantes, mais conhecidas como gore, e jumpscares, os quais podem até ser incapazes de enojar e assustar, mas certamente não são suficientes para causar medo, perturbar, fazer com que seus espectadores se sintam inquietos, com medo de andarem sozinhos na rua ou apagar as luzes. Na verdade, ultimamente creepypastas como Jeff the Killer, Ben Drowned e Lavender Town têm sido vistas como muito mais eficientes em causar essas sensações. Entretanto, isso não quer dizer que não existam filmes recentes com essa capacidade, pois existem, e dentre eles estão alguns dos mais aclamados pela crítica, como Corrente do Mal, Babadook, Oculus e Invocação do Mal 2, e outros que simplesmente estão entre os meus favoritos e levemente acima da média, como A Entidade. Agora, o que os torna tão diferentes da maioria dos filmes de terror modernos? Ou melhor, o que lhes torna tão inquietantes? Bom, nesse sentido, podemos dizer que Freud explica. Em 1919, o pai da psicanálise publicou uma pesquisa que fez sobre o conceito inquietante. Nela, ele o analisou de forma prática e linguística. Começando pela primeira, nesta ele coletou uma série de exemplos de tudo aquilo que podia ser categorizado por este termo. Dentre seus exemplares, podiam ser encontrados membros decepados que se moviam, máscaras, criaturas antropomórficas, ou seja, que parecem com humanos, mas não são, como bonecos e monstros que se assemelham muito a nós, doppelgangers, a ideia de existirem forças além do nosso controle dentro ou fora de nós, e eventos que se repetem contra a nossa vontade. Tal pesquisa levou à primeira generalização de que inquietante poderia ser tudo aquilo que antes nos era familiar, mas que agora se apresenta a nós como algo diferente, ou esse fenômeno somado à repetição involuntária de eventos, mas nunca o segundo fenômeno sozinho. Definição na qual todos os filmes que citei se encaixam. Afinal, em Corrente do Mal, vemos um monstro que pode assumir a forma de toda e qualquer pessoa. Podemos ser uma senhora idosa de aparência frágil, um homem de negócios, um atleta, um indigente, ou até mesmo os pais de quem ele estiver perseguindo, assim fazendo com que seu alvo passe por um repetitivo ciclo de fugir para o mais longe que puder, tentar transferir a maldição, ficar em estado de alerta para seu possível retorno, desconfiado o tempo todo de tudo que julgava familiar e finalmente fugir novamente quando o inevitável retorno ocorrer. Em Babadook somos apresentados inicialmente a dois personagens próximos daquilo com que estávamos acostumados, porém ao longo do filme notamos que eles são diferentes, que possuem um lado oculto e profundo que não vemos na maioria dos personagens, como a mãe que passa grande parte do filme tentando reprimir a culpa, remorso e luto pela morte do marido, e o monstro não é diferente disso, sendo inicialmente introduzido como criatura de um livro infantil, depois como um monstro padrão, porém, mais tarde com uma clara representação daquilo que sua vítima reprimia, se manifestando na maior parte do tempo como constantes alucinações visuais e auditivas, que aos poucos impregnavam tudo aquilo que era normal para seu alvo, o que se assemelha muito ao que vemos em Oculus, onde o espelho amaldiçoado prende suas vítimas em um repetitivo ciclo de alucinações que mistura as cenas do passado com as do presente, com o detalhe de em todas elas transformar todo o comum em algo mórbido, assim lembrando bastante os fantasmas de Invocação do Mal 2, uma freira e um idoso de aparência inofensiva, quase paterna, que porém são um demônio, mais especificamente Valak, e um espírito capaz de torturar psicologicamente toda uma família, embora, sobre ordens do primeiro, agindo através de um repetitivo ciclo de sustos. Porém, quando o assunto é repetição, nenhum deles chega nem perto do monstro de entidade. Na verdade, quase nenhum monstro de terror chega. Afinal, muitos têm seu perfil de vítima, condições para iniciar uma perseguição, métodos de perseguição, mas ele tem tudo isso e muito mais, possuindo uma lista de condições longa o suficiente para deixar mais metódico e sistemático os serial killers com inveja, e ele obriga todos aqueles que escolhe como alvo a preencher todas essas condições antes de matá-los. Por exemplo, a vítima está na casa errada? Sem problemas, é só torturá-la psicologicamente até ela ir para a certa. Ela parou de ver o que deveria? Tudo bem, é só mandar para ela de novo, só que com extras dessa vez. E tal como os anteriores, ele tem a clara preocupação de transformar todo familiar em algo sinistro, como quando filma os crimes que induziu e os rotula com nomes inocentes como Festa na Piscina, ainda fazendo questão de aparecer sutilmente neles, mais uma vez dando inveja a muitos serial killers por aí. Entretanto, agora dados esses exemplos, vem a questão: qual a explicação para tal generalização? Sendo este o segundo ponto para qual a pesquisa de Freud o levou, a importância do passado. Melhor explicando, para ele tal sensação ocorria ou por tais fenômenos remeterem as pessoas à sua infância ou às suas crenças antigas supostamente já superadas, ou até mesmo aos dois, visto que, como ele mesmo admitiu, a linha que os separa é bem tênue, pois em ambos os casos podemos
ter a presença do animismo e do pensamento onipotente, o que significa projetar seu ego em objetos animados e eventos, ou, em termos mais simples, ver vida onde não há e acreditar que seus pensamentos e palavras influenciam diretamente a realidade. Talvez sendo os possíveis traumas de infância uma das únicas e maiores diferenças entre eles. De qualquer forma, o ponto é, com o passar do tempo, em maior ou menor grau, nós abandonamos, superamos ou simplesmente reprimimos essas formas de ver o mundo. Assim, elas que antes nos eram familiares, agora quando aparecem são tomadas por nós como estranhas, até mesmo incômodas. Dessa forma, o doppelganger, que deveria representar a conservação da vida, passa a ser visto como uma ameaça a ela. O objeto inanimado que ganhava vida para ser amigo da criança, agora o faz para ferir o adulto. A voz que no passado era o amigo imaginário e invisível, no presente são os aliens e demônios tentando assumir o controle do corpo, e as supostas repetições voluntárias, que antes eram conspirações universais para atender as vontades da pessoa, agora ocorrem para persegui-la, destruí-la e alimentar suas paranoias. Algo que mais uma vez vemos nesses filmes, mais claramente na Invocação do Mal 2, A Entidade e Óculos, onde no primeiro, além dos dois fantasmas possuírem aparências que fazem parte da infância e esses sistemas de crenças, temos ainda uma de suas encarnações, o Crooked Man, um objeto inanimado, ou melhor, um brinquedo que se torna algo monstruoso, bem como a criança que ao ser possuída também assume uma forma não familiar, sendo essa questão infantil retornando como algo estranho ainda mais marcada no segundo, não apenas pelo monstro utilizar crianças para matar suas vítimas, mas por assumir uma atitude de amigo imaginário para com elas e até mesmo o apelido de Mr. Boogie, uma versão claramente infantilizada de seu nome, Bagul. E no terceiro, o espelho literalmente obriga os protagonistas a reviverem sua infância de forma distorcida através de suas ilusões. Já quanto à corrente do mal, embora essas questões não sejam tão claras, elas também podem ser notadas, uma vez que o monstro é basicamente uma inversão do pensamento onipotente, onde ao invés da pessoa reconhecê-lo como projeção de seu ego, tal como ocorre na infância em crenças mais antigas, o vê como algo que o persegue e o encontra não importando onde, quando ou como, assim sendo basicamente uma versão mais literal do que ocorre na paranoia. O que nos leva ao Babadook, que ao que tudo indica se trata de fato de um caso de paranoia, no qual o monstro infantilizado não apenas age como se fosse um conjunto de projeções causado por tudo aquilo que a protagonista reprime, mas ainda declara isso abertamente na frase: quanto mais você nega, mais forte eu fico, sendo isso ainda somado ao filho dela, uma representação consideravelmente mais estranha da infância. Dito isso, acho que agora o sucesso das creepypastas, bem como a maioria delas se tratarem de desenhos e jogos infantis, começa a fazer mais sentido, não é? Aliás, não apenas elas, mas o excesso de soundtracks infantilizadas em filmes de terror também. Afinal, o que seriam elas, se não tentativas de nos reapresentar a algo com que estávamos familiarizados, porém agora nos dando uma versão que nos é estranha disso, assim quase soando como se sempre tivesse existido um lado deste algo que nunca havíamos chegado a conhecer, o que para muitos pode ser perturbador, mas para outros é estranhamente fascinante, curioso no mínimo, ponto que a pesquisa de Freud, talvez devido ao foco excessivo no lado mórbido, toca apenas de forma superficial, como pode ser observado ao entrarmos na segunda parte dela, a linguística, onde primeiro ele mostra que Unheimlich seria tudo que deveria permanecer oculto, mas apareceu, enquanto Heimlich seria familiar e íntimo. Entretanto, depois ele nos mostra que Heimlich, em determinados contextos, pode ser igual a Unheimlich, ou seja, que sua língua pode ter uma compreensão ambígua do inquietante. O mesmo ocorre no português e no inglês, uma vez que os termos inquietantes e uncanny podem assumir sentidos tanto positivos quanto negativos, incríveis e inacreditáveis, terrific e terrifying. Ambiguidade que não se limita ao nível linguístico, mas pode ser observada também no biológico através da dissonância cognitiva, onde o conflito de crenças faz com que o cérebro tenha reações diversas, podendo assim relutar energicamente contra o que via para defender uma crença atual, ou talvez ficar completamente paralisado por não saber o que fazer, como em situações em que ele não consegue determinar se algo é ameaçador ou inofensivo, conforto comumente provocado por máscaras em função de nunca se saber quem está por detrás delas. Seja como for, nós sentimos essa ambiguidade por todos esses filmes. Ao mesmo tempo que seus monstros os perturbam, eles nos fascinam ou despertam nossa curiosidade, porém não apenas a nossa, mas com exceção da corrente do mal de todos os protagonistas dos filmes citados. Afinal, em Invocação do Mal 2, o casal Warren estuda aquilo que caça. Os jovens de óculos, ao invés de deixarem o incidente com o espelho para trás e seguirem em frente com suas vidas, preferiram comprar o espelho, chegando ao ponto de não quebrar quando tiveram a chance, apenas para tentar provar que seu poder era real. O protagonista de A Entidade, mesmo sentindo que sua vida corria risco naquela casa e que Bagul era uma forte ameaça para ela, continuou a estudá-lo e relutar energicamente contra a ideia de se mudar. E a protagonista de Babadook, no fim, acabou aceitando o monstro e deixando ele viver em sua casa, até mesmo o alimentando, talvez por sentir por ele o que nós sentimos por esses filmes: medo e fascínio, incômodo e interesse, familiaridade e estranheza. Em suma, ambiguidade, sensação tão sutil, porém tão poderosa, e ainda assim tão mal explorada pela indústria cinematográfica. Mas felizmente ainda existem filmes como estes que nos permitem experimentar tão bem o que ela tem a nos oferecer. Contudo, por mais conclusivo que isso soe, ainda deixa diversas questões
questões sem respostas, como o que seriam seus monstros ou qual o seu valor social, questões que pretendo tentar responder em outros vídeos no futuro. Até lá, recomendo que caso tenham gostado, comentem, compartilhem e se não forem inscritos, por favor se inscrevam para poder ver outros vídeos como estes que ainda iremos produzir, mas se quiserem ver outros vídeos semelhantes a este agora, cliquem em uma das duas teorias acima e se quiserem algo um pouco diferente, cliquem em um dos nossos movie review abaixo. De qualquer forma, fiquem ligados, porque em breve voltaremos com mais vídeos semanais repletos de psicologia e outros nem tanto. Então, até a próxima!